Eu já caí na máfia do transporte aqui de dentro, dos transportes dentro, na nossa primeira quando a gente já estava de alta, já vi esse filho. Boa noite. A paz do Mestre esteja conosco, pode sempre, iluminando esse nosso caminho. Não esqueceu, será? Por esse maravilhoso universo de Deus. Eu sempre começo assim minhas palestras. Vocês sabem por quê, né? Vocês sabem por quê? Porque eu escutei isso. Me disseram, ó, Teresa, comece sempre com Deus as suas palestras com essa frase. E essa frase eu sempre começo. Né? Vamos fazer a nossa vibração inicial, nossa prece. Vamos então fazer o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal, porque tu és o reino, o poder e a glória para todos. O tema de hoje está lá nas bem-aventuranças, que eu acho que vocês já sabem o que são, né, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão contidas no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um dos sermões que Jesus fez. Ele fez outros, mas esse é o principal, porque contém muita moral do Cristo. Então, o Sermão da Montanha está lá no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, lá da Bíblia, Novo Testamento, tá lá. Se vocês puderem ler isso, todos têm Bíblia em casa, é muito interessante ler. Lá no Sermão da Montanha, vocês vão ver que essa oração que nós acabamos de fazer, que é o Pai Nosso, Jesus explica no Sermão da Montanha como fazer uma oração, e ele dá o Pai Nosso. Então, no Sermão da Montanha tem o Pai Nosso. São muitas explicações lá no Sermão da Montanha, e dentre elas tem as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os grandes e pacíficos, né? Porque eles serão considerados filhos de Deus. Então, o que é ser brando e pacífico? Calmo, tranquilo, sossegado, com paz interior. Isso é ser brando e pacífico. E nesse tema, porque Kardec pega justamente o Sermão da Montanha e traz para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês têm o Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem todas as bem-aventuranças e as explicações lá que ele pensou do Novo Testamento, a parte moral do Cristo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, nós temos esse texto de afabilidade e doçura. A gente vai ver o que é essa afabilidade e o que é essa doçura, que são virtudes. A gente fica até sentindo mal no momento desse, a gente falar de virtudes, né? Vendo tanta coisa ali que fala de sentido ultimamente, tanta coisa, mas a gente tem que falar, porque são as virtudes que vão nos levar a um dia estarmos próximos a Deus, desenvolvendo essas virtudes dentro de nós, aos poucos, através das nossas reencarnações e encarnações, nós vamos chegar a Deus. Essa é a nossa destinação. Então tem um texto pequenininho, com uma forca, né? E um navio sendo perdido por muitos meses, viajando por mares desconhecidos. De repente a tripulação vê exultante um morro à sua frente, de onde saberia sobressair uma corda. Os aliviados dos homens exclamam: graças a Deus chegamos à civilização. Só para nós refletirmos, né? O que é essa civilização? Não? Será que nós na civilização somos realmente humanos e virtuosos? Estou vendo o que vocês estão pensando. Será que nós somos seres humanos
humanos e virtuosos. Exemplo de um ser humano virtuoso e humano, Chico Xavier. Parece que a gente sempre fala os mesmos, né? Mas eles ressaltam aos olhos, né? Madre Teresa, seres humanos verdadeiros. É esse humano que nós somos chamados a desenvolver em nós. Porque será que nós somos realmente humanos comparados com esses seres que vieram nos orientar, né? Dar uma orientação? Essa é a pergunta. Qual é a ironia desse episódio? Que tipo de sinal deveria representar um mundo civilizado? O que vocês acham que deveria representar um mundo civilizado mesmo? Civilizado mesmo. Uma cidade com pessoas? Uma cidade com pessoas? Será que isso mostra um mundo civilizado? Nós temos cidades e pessoas bem ruinzinhas nas cidades, né? Nós estamos numa paz no mundo. Aliás, Jesus fez dizer isso. Nós estamos numa paz no mundo, mas não na paz do Cristo. É uma coisa para a gente refletir. Por exemplo, aqui dentro do centro, nós estamos numa paz. Mas será que essa paz é a paz do Cristo? Pergunta. Será que essa paz que está no mundo, porque se a gente olhar, o mundo está em paz. Nós não estamos numa terceira guerra mundial. Estamos numa paz. Mais ou menos alguns países em conflito, alguns conflitos ali, mas uma paz. Mas será que essa paz realmente ela é real? Essa paz do mundo? Ou se a gente analisar bem, a gente vai ver que tem conflitos. As pessoas se desentendendo, as pessoas puxando o tapete do outro. Como é que funciona? Porque a paz do Cristo é aquele que ele vem dizer assim, no texto evangélico: não vim trazer a paz, mas a espada. Já ouviram esse texto? Parece assim estranho, porque Jesus é um ser altamente pacificador, para dizer o maior que nós tivemos aqui no planeta, de paz, pacifista como Jesus. Como é que ele fala que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada? É uma coisa para a gente pensar. Que espada é essa? Porque não é essa paz do mundo que aparenta ser alguma coisa e não é. É essa paz que ele traz do Cristo. Eu vou explicar para vocês qual é. A espada, ela tem um local assim onde ela tem uma lâmina. Não é assim a espada? Tem uma lâmina que corta. Jesus pede que ele vai trazer a espada para cortar. Isso é, trazer a autenticidade. Fazer com que as coisas sejam autênticas e verdadeiras. Passar pela espada do Cristo é isso, trazer as coisas autênticas. Coisas, quando eu falo, é sentimentos, pensamentos, é trazer para a verdade, a autenticidade. E ele chama isso em outra passagem evangélica que eu adoro e eu gosto, porque Jesus ele não é mais ou menos, ou talvez, ou quem sabe. Ele é assertivo. Ele fala sim, sim, não, não. O que passar disso, considerado maligno. Isso é, se a gente não se posiciona no sim ou no não, usando a autenticidade, a gente está no mal. Está para entender? E chama a gente, através desse texto da espada, através do sim, sim, não, não, a sermos autênticos. E a autenticidade é outra virtude. A habilidade, doçura é uma, a autenticidade é uma virtude. Ser autêntico é ter o pensamento, o coração e a fala no mesmo sentido. Não é eu estar aqui falando, poxa, que maravilha estar aqui com vocês. E dentro de mim eu estar pensando assim, poxa, eu podia estar em casa nessa chuvinha, né? Tomando lá um chocolate, e meu coração batendo depressa, pensando em outra coisa.
sentindo outra coisa, raiva de estar aqui. Isso não é ser autêntico. Ser autêntico é tudo, né? É passar pela espada. Passar pela espada aquilo que fazemos. Então a gente vê que o mundo está nessa autenticidade que o Cristo pede para estar na paz do Cristo, para sermos brandos e pacíficos. Será que ele está nessa autenticidade? Não. É isso que o Cristo pede. Aí eu faço uma questão, que eu estou fazendo um golpe ultimamente. Onde eu vou, eu estou perguntando isso. E eu me surpreendo. Porque quando eu comecei a perguntar isso, não estava nem no script o que eu ia falar. Alguém falou, vai falar isso. E eu falei, quem aqui se considera cristão? Cristão é aquele que segue, ama e observa os preceitos do Cristo. Por favor, não me olhem com essa carinha. Porque essa mesma carinha que todo mundo me olha e eu fico aturdida. O que vocês se consideram cristãos? Por favor, levante a mão aqui. Tá vendo como eu fico? Pode ser mais ou menos? Eu acho que a gente está tentando. Eu ultimamente estou preocupada, gente. Tentando. Preocupada. Porque se a gente for reparar os primeiros cristãos, 300 primeiros anos do cristianismo, os primeiros cristãos, os mártires, os primeiros cristãos, eles não tinham essa dúvida. Tinham fé. Eles tinham uma fé inabalável, confiavam no Cristo, tinham certeza. Tinham certeza do Cristo, certeza do Cristo. Nós estamos duvidando do Cristo. O que aconteceu nesses 2000 anos de distância do Cristo? Porque os primeiros cristãos, eles entravam no Coliseu, de mãos dadas, cantando hosanas, enfrentando os leões. Aí eu chamo vocês a irem comigo lá para o Coliseu. Já foram? Lugar interessante, né? Todos nós de mãozinha dada. Será que a gente entraria lá na treta? Sabe? É colocar o Cristo na vida da gente diário, gente. Diário. Tem dificuldade nisso? Pergunto para vocês. É difícil? Será que é difícil? Usar a espada é muito difícil. Dizer não quando o ideal seria dizer sim. A gente tem que dizer não. O não está aí para a gente usar. Dá limites. Dá limite. A gente tem que usar o não. Mas será que não foi a Igreja Católica que Eu não sei quem um pouco foi. culpada por esse distanciamento? Será que não somos nós que estamos distantes de Cristo? Não sei, se a gente Se pensar nós estamos nessas sendo coisas- chamados novamente, porque nós estamos sendo chamados novamente. Cada vez que eu entro em uma palestra, eu estou vendo pessoas vindo. Para onde? Para dentro do centro espírita, que eu acho uma coisa interessante. Se está vindo para dentro do centro espírita, que nós seguimos o Cristo, se não seguimos, tentamos fazer isso, pelo menos uma tentativa de a gente seguir o Cristo, é porque nós estamos nos reunindo de novo, em nome dele. Ou não? Ou vocês vieram somente pelo passe? Será que é isso? Vieram somente pelo passe? Lá no fundo da alma, não é isso. Profundamente não é. É uma busca espiritual que nós temos. E, aliás, uma busca com Cristo. Eu tenho uma amiga que ela é evangelizadora. Sabe evangelizadora? Trabalha com crianças, né? E tem uma menina que eu dou passe. Eu já contei aqui? Eu dou passe nessa menina e ela tem 3 anos. Mas é espetacular, porque ela senta na cadeira, ela põe a mãozinha na perna, a gente fala assim, pensa em Jesus, ela fecha os olhos, não fica com o olhão aberto, fecha os olhos. E quando a primeira vez que ela chegou perto de mim, obviamente eu me apaixonei. Já queria uma filha dessa para mim, queria uma filhinha dessa para mim. E aí, conversando com a evangelizadora, eu falei assim, poxa, mas essa menina, diferente. Tereza, você não sabe nada dela. Como assim?
Você precisa ver o que ela fala na evangelização. O que ela fala? Vou te contar duas coisas só para você ter certeza, mas como ela já tem mais outro, que é o menino, tanto quanto ela, em altas discussões filosóficas, tanto quanto ela. O que ela fala? Ela fala que antes de ela vir para cá, onde é para cá? Na Terra, encarnando, ela conversava diariamente com o Cristo. Aí eu fico pensando, e nós conversamos diariamente com o Cristo? Porque ela conversava com 3 anos antes de encarnar. E aí o que mais que ela fala, sabe? Nós estamos sabendo que estão vindo gente diferente para cá, graças a Deus, né? O que mais que ela fala? Ah, nós estávamos ensinando reencarnação para as crianças, netos. E ela parou e disse assim, para. Aí eu parei. Isso tudo que você está falando, eu já sei. Mas você, sei tanto e sei muito mais coisas que você ainda não tem condições espirituais de entender. A menina de 3 anos, com esse vocabulário todo, falou Sim, isso? falou isso. Você não tem ainda condições espirituais de entender. Não é legal isso, gente? Nós estamos aqui tentando entender e graças a Deus está vindo essa leva de espíritos. Sim, o Divaldo Trazendo experiência para nós, não é legal? Isso é reconfortante. Eu posso até sair dessa encarnação sossegado. Tem um filme sobre crianças assim, que chama Deusa de Verdade. É a história de um menininho que tem problema de saúde e ele encontra com Cristo e fala com o pai. Então, é muito legal. O filme é maravilhoso. Mas isso não é filme, não, isso aí é realidade. O que eu estou falando para vocês não é filme, é o que acontece. Não, mas é uma história real. É o que acontece. Essa é uma história real. Bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Isso Jesus fala para a gente. Como é que possuirão a terra? Quer dizer que a terra só vai ser possuída pelos brandos e pacíficos. Aqueles que não forem vão ser convidados a Ir para outros mundos. se retirar do planeta, né? Ser levado para fora do planeta. Porque aqui só permanecerá os brandos e os pacíficos, né? Eles vão herdar a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui eu só quero tecer um comentário. Uma das coisas que nós temos que ter certeza, além da certeza de Deus, que é uma convicção plena do Criador, vocês têm? Eu vou perguntar. Se vocês têm certeza do Criador plena. Agora eu vou perguntar uma outra coisa. Vocês acreditam em espíritos? Sim. É incrível isso. Eu acredito em espírito e não segue a Jesus. Eu não entendo isso. O que é que acontece nisso? Não estou entendendo. Então, filhos de Deus, todos nós somos. Dá para entender isso? Isso não é legal para a gente? Saber que nós somos filhos de Deus? E que Deus nos ama plenamente? Então, aqueles pacíficos vão ser chamados filhos de Deus, lógico, continuarão aqui na Terra, no planeta de regeneração e assim sucessivamente, felizes, celestes. A Terra vai ter uma caminhada. Nós somos chamados a essa modificação do planeta. Mas, Tereza, o planeta parece que não está indo. Não parece que não está indo? Vocês olham assim em volta, vocês acham que está tudo na paz, sossegado aí? Não. Mas o planeta não está indo. Mas o que está acontecendo no planeta? Uma transição planetária. Assim como está vindo menininhas desse nível para o planeta, está vindo o que para o planeta também? A última oportunidade daqueles que ainda perpetuam no mundo. Por isso que acontece isso aqui. É a última oportunidade deles. Porque depois eles vão ser convidados a se retirar do planeta, como já estão sendo. Nós sabemos que as trevas já estão sendo limpas, já estão levando uma leva enorme de espíritos para fora do planeta. Já está acontecendo isso. Tá?
valores do mundo e valores cristãos. Hoje nós estamos sendo chamados a isso, gente. Há uma certa disputa aí no valor do mundo e os valores do Cristo. Vocês percebem isso? Na nossa sociedade está acontecendo, sociedade ocidental, está acontecendo isso. Entre valores materiais e valores cristãos. Que valores cristãos, por exemplo? A caridade, o amor ao próximo, assim, o desapego, valores, vida, a liberdade, valores cristãos, né? Então a gente está tendo essa mescla hoje no mundo. Lógico, nós estamos num mundo de transição. Quem vai vencer, vocês acham? Quem é que vai herdar a terra? Os cristãos. Quem vai herdar? Os verdadeiros cristãos. Tá certo? Já leram o Apocalipse? Não. Poxa, muito legal. Muito legal. Os verdadeiros cristãos. Né? Nosso uso popular, brandura é passividade e fraqueza. Quando você fala assim, é pessoa branda, a gente pensa que é uma pessoa fraca, sem vontade. Não, não é bem por isso. A gente olha, por exemplo, Jesus era brando e pacífico e não era nada fraco, era fraco. Olha as pessoas que parecem brandas, eles não são nada raras, aliás, tem muita coragem. Sim. Ele era brando, pacífico, mas tem aquele episódio Do templo. me parece que está escrito na Bíblia, não foi nada brando ali, né? Ali ele foi austero. Então, ele foi verdadeiro, ele foi, acho que Mas ele é verdadeiro. Não, sim, desculpa. Mas eu falo assim, essa questão da espada, talvez é um pouco isso, tipo, ser brando, pacífico, mas quando a gente tem que lutar por uma verdade, por uma coisa, Exatamente. Pela verdade. não é? Pela verdade. Jesus veio pela verdade, né? Ele veio ensinar isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que Jesus veio nos ensinar? Qual é a verdade? Vocês sabem? Existir, não. Jesus veio nos ensinar as leis de Deus. Todos são irmãos. Todos os evangelhos, a lei de amor, a lei de justiça, de caridade, fraternidade, solidariedade, são leis de Deus. Todo o evangelho de Cristo está ensinando as leis, que são as verdades. Quando a gente conhece as verdades, e essas são espirituais, nós nos libertamos. Libertamos a nossa consciência. Dá para entender? Eu gosto muito do mito de Platão. Vocês conhecem? Sim. O mito de Platão, da caverna. O mito da caverna, justamente é a luz, a verdade, o conhecimento. Vocês conhecem? Todo mundo conhece? Não. Então, o mito da caverna, eu vou resumir um pouco, porque ele é extenso, mas vou contar. Tem homens acorrentados desde pequenos dentro de uma caverna, escravos, homens não livres, presos dentro de uma caverna, olhando para uma parede. Na parede só apareciam as sombras. Então as pessoas que estavam atravessando a caverna eram vistas pela sombra. Para aqueles homens, a realidade eram as sombras. Dá para entender? A realidade era as sombras. Mas um deles conseguiu escapulir. Ele saiu dali. E ele foi para fora da caverna e viu o sol. O sol simboliza o conhecimento. E ele ficou admirado com as coisas que ele viu. E o que ele fez? Ele voltou para a caverna para contar para aqueles que ainda estavam naquela visão que existia coisas fora da caverna. O que aconteceu com aqueles que estavam ali perto da caverna? Eles aceitaram? Não acreditaram. Então é assim que às vezes quando a gente se liberta, busca essa verdade, conhece essa verdade, você conta. Muitas vezes as pessoas não acreditam. Estão vivendo no mundo delas. Estão
que ele faz essa referência ao filósofo, né? O filósofo é aquele que consegue transcender, que é muito legal, consegue sair da mesmice, né? E ele volta para contar aquilo que ele descobriu. Muitas vezes os outros não aceitam, não entendem e vão contra. Essa é uma coisa interessante que alguém na cagada é lindo, né? Brando, pessoa em que não corre sangue nas veias, sangue de barata. Isso é que a gente pensa. Mas muito pelo contrário, uma pessoa ser branda, ela tem muita coragem, que é outra virtude. Como é que funciona essa história de virtude, gente? Será que eu venho numa encarnação para desenvolver a paciência? Então eu na encarnação toda eu desenvolvo toda a paciência, consigo a paciência, desencarno. Aí eu volto em outra encarnação para desenvolver a afabilidade. Eu desenvolvo toda a afabilidade, desencarno. É assim que funciona? Como é que funciona? Uma virtude, ela está interligada com a outra. Ela soma. Então, quando eu consigo, por exemplo, desenvolver uma virtude que é o amor, ao mesmo tempo, eu estou desenvolvendo a afabilidade, a doçura, a caridade, o amor. Está junto. E eu vou conseguindo esse desenvolver. Essa é a postura de desenvolvimento das virtudes. Tá? Pessoa, autoridade, personalidade forte. Em grego, doçura e tolerância. Em hebraico, doçura. É uma virtude, logo é um ato de força. A doçura é a força. É o domínio de tudo que é irracível dentro de si mesmo. Então, uma pessoa doce, afável, né? Uma pessoa gostosa da gente conviver, uma pessoa doce no seu tratar. Agora, nós temos que diferenciar um pouco, porque às vezes existe um tal de verniz social que a gente se engana. A pessoa parece doce, afável, mas vê, não está na autenticidade, lá dentro ela é feroz. É só pisar no calo que ela sai da doçura. Tem uma pessoa doce, afável, ela é doce sempre, em todas as situações. Se você saiu, é porque você não é doce e nem afável. Então a doçura é isso, porque quando a gente desenvolve a virtude, nós temos o não desenvolvimento da virtude, nós temos o desenvolvimento da virtude, nós estamos nesse nível de desenvolver as virtudes. Nós somos ainda aprendizes, estamos aprendendo a desenvolver essas virtudes. Então nós temos o não desenvolvimento, só um detalhe, Deus nos coloca a semente das virtudes dentro de nós. Cabe a nós trabalharmos para que essas virtudes se desenvolvam. Uma vez no trabalho, que eu trabalhava no hospital, tinha um senhor alemão, muito legal. E ele entra na minha sessão com a mão fechada. Adivinha o que eu tenho aqui dentro? Adivinha o que eu tenho aqui dentro? E o que tem a ver? Todo mundo tentando adivinhar o que ele tinha na mão. E o que ele fala pra gente? Eu tenho uma árvore. Aí ele abre a mão, era uma semente. Ele estava errado? Não, porque a semente tem toda essa possibilidade de se tornar uma árvore. Esse homem plantou milhares de árvores nesse hospital, mais de 3.000 árvores ele plantou. Então, aquela possibilidade da semente. Então, Deus, como nós somos deuses, né? Vós sois deuses, Jesus fala para nós, porque nós somos essência divina, e dentro de nós tem toda essa possibilidade de desenvolvimento dessas virtudes. Eu posso não desenvolver, continuar na maldade, ou eu posso desenvolver as virtudes, ou eu posso usar uma pseudo-virtude. O que é pseudo-virtude? Pareço, mas não é. Tinha um Denorex, né? Denorex, é isso? Parece, mas não é. Parece bom, mas não é. Parece afável, mas não é. Porque usa uma persona. O que é persona? Uma máscara. Então a pessoa usa uma máscarazinha que ela parece... Eu conheci uma pessoa assim. Era uma senhora baixinha, bem coradinha,
E ela fala do centro espírita. E ela falava assim: oi, Tereza, e eu assim olhando, né? Oi, Tereza, como é que você lembra disso? Aquela voz delicada. Aquela voz delicadinha, verniz, não é? Estou tão distante disso, mas ela é assim. Por dentro, gente, é uma cobra. Cobra, não vou botar o que ela fez, mas é uma cobra. Mas aparenta ser. Então a gente tem que cuidar, porque aparenta ser bom, aparenta ser afável, e a gente tem que olhar para nós também. Por isso a autenticidade. Será que eu sou realmente bom? Ou eu penso que eu sou bom, mas eu não sou? Será que eu estou seguindo as leis de Deus? Porque quando eu não sigo as leis de Deus, eu pratico mal. Questão 642, se eu não me engano, dos Espíritos, que é aquilo que diz o seguinte: se eu não praticar o bem e ficar neutro, eu estou somente fazendo uma leitura da questão, e eu não praticar o bem, quer dizer, eu fico neutro, não pratico o bem, eu estou praticando o mal. Eu tenho que fazer o bem no limite das minhas forças. Se eu não fizer o bem no limite das minhas forças, eu estou praticando o mal. É isso que eles falam para nós. Então, veja que interessante. Nós estamos na vida diária. Cada um de vocês, eu não sei o que vocês fazem, né? Estão na vida, trabalhando na sua casa. E às vezes nós somos colocados em situações, toda hora. Situações aparecem na nossa frente. Para quê? Para nós praticarmos o bem no limite das nossas forças. É isso. Então, às vezes a gente deixa de fazer. A gente deixa de fazer. A gente tinha a possibilidade, mas a gente não faz. A gente não pratica o bem no limite das nossas forças. A gente faz o... Lembra que aí tem uma outra lei interessante quando a gente faz o mal? Vocês sabem todas as leis de Deus? Não, né? Mas eu vou contar uma que ela é tiriqueta. Lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito é fantástica. Vamos imaginar que nós estamos andando numa estrada. Do lado da estrada tem dois elásticos grandes. E eu aí nessa estrada, eu quero sair da estrada. Então eu vou empurrando o elástico, não é? Eu, pela minha escolha, eu não quero seguir o caminho, porque esse caminho que eu estou nessa estrada é para me levar a Deus. Mas eu sou rebelde, eu acho que eu posso mais, e eu quero sair da estrada, e estou contra o elástico. Só que vai chegar o momento do elástico, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir mais puxar, vou entrar em sofrimento, e o elástico vai fazer o que comigo? Me fazer voltar de novo para o caminho. Essa lei, ela é assim. Ela faz a gente voltar novamente para o caminho. Que caminho? Que nos leva a Deus. É a lei de causa e efeito. Agora é legal também, porque essa lei, se eu começo no caminho a fazer o bem, eu vou fazendo o bem, eu vou fazendo o bem, o que ela vai fazer comigo lá na frente? Me trazer o bem, me impulsionar. Então, a lei, ela serve tanto para as coisas ruins, quanto para as coisas boas. É uma lei. Quem tem mais vivência, talvez da minha idade, assim, não vou falar qual, né? Qual é a minha idade? Não vou contar. Mas veja, a gente olhando para trás já conheceu muitas pessoas, a gente conhece muitas pessoas, às vezes a gente acompanha a vida de outras pessoas e a gente vê essa lei funcionando. Sim. Aí o que a gente fala? Que a gente é malzinho. Aqui se faz. Aqui se faz. A gente é malzinho. Aqui se faz. Ou senão a gente é mais malzinho assim. Fez pra mim, tinha que receber de volta. A gente é malzinho. É malzinho. Quando a gente pergunta, o que eu fiz? O que eu fiz? Para Deus, para O que eu fiz? Mas é justamente isso, é a nossa plantação, que é livre, são as nossas escolhas. Nós temos uma outra lei que age sobre nós, que é uma lei chamada Lei de Liberdade. O que essa Lei de Liberdade ela faz?
Me dá a possibilidade de eu escolher tudo o que eu quiser. Eu posso fazer tudo. Por isso que eu gosto do Espiritismo. O Espiritismo não proíbe nada, você pode fazer o que quiser. Só que Tem o quê? tem essa lei de causa e efeito e tem uma outra lei junto. Eu estou só falando das leis que tem. Vocês vão falar, meu Deus, quero sair daqui. Tem água. Hã? Água, eu coloquei água. Ah, tá bom. Uma outra lei, chamada lei da responsabilidade. Eu sou livre para escolher, mas eu tenho responsabilidade sobre as minhas escolhas. Dá para entender? Eu posso escolher o que eu bem entendi. Quero fazer o mal? Testem nisso, gente. Vocês agora estão sabendo, são responsáveis pelas escolhas agora, porque já sabem. Começa a tentar fazer o mal. Vou fazer o mal por escolha. Vou fazer. Eu posso fazer o que eu quiser. Vou fazer. O que acontece logo em seguida? A gente toma de volta, gente. Faz o teste. Está com dúvida? É assim, funciona. Eu fiz. E volta. Na hora que vem na cabeça. Né? Eu fiz consciente. Vou fazer essa coisa ruim mesmo. Quero escolher isso. Vou fazer. Vai fazer mesmo? Vou. E aí o que acontece? Volta. Responsabilidade. Tem que assumir as consequências. Né? Ouviste foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será seu réu por isso. Pois eu vos digo que todo que se ira contra teu irmão será réu por isso. E o que disser a seu irmão, raca, é um termo usado por Jesus, será réu do conselho. E o que disseres louco, merecerá condenação do fogo e inferno. Então, está mostrando aqui justamente a lei. Né? Você pode fazer, mas vai ter consequências. Toda violência é reprovável, desde atos extremos, como assassinatos, até atitudes de rispidez e cólera para o próximo. Até você sair um pouco fora de si, já é um ato de violência. Engraçado, porque às vezes tem pessoas afáveis, docinhas, fora, né? Em casa é um verdadeiro tirano. Já viu isso? Uma pessoa no trabalho é um tirano. Uma vez eu fui no trabalho de um rapaz que era do centro, mas um cara muito bacana, excelente. E eu fui lá porque fui buscar umas cestas básicas para o centro, um outro centro que eu trabalhava. Fui, você é amiga do fulano? Você tem certeza mesmo? Ah, esse cara é fraca. Você é amiga do fulano? Você tem certeza mesmo? Esse cara não presta. Nós é meu chefe. Só recolhemos porque senão ele ia mandar a gente embora. Olha que interessante. No centro, um cara bacana, afável com todo mundo. É o que eu brinco. Quando a gente vem para o centro espírita, qualquer religião, até para as igrejas, a gente deixa a roupinha fora, né? Troca, põe uma roupinha que tem duas asinhas atrás. E entra dentro do centro espírita. É afável com todo mundo, quer beijar todo mundo, é amigo de todo mundo. Só que quando sai, deixa as asinhas e veste a sua roupinha de novo. Pseudo, bonzinho, pseudo agradável, são pseudos, né? A busca é a autenticidade. Né? Para Jesus, o homem forte é aquele que tem uma postura de profundo respeito ao outro. Isso é um homem forte. Respeitar o nosso próximo. Tem controle sobre os próprios pensamentos e impulsos. Eu vou ter impulsos, mas eu não vou fazer. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, como diz Paulo de Tarso. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu sei que eu posso, mas não vou fazer. E a gente é tentado, tá, gente? A fazer. O que é tentação? Obsessor. Obsessor. Toda a culpa do coitado obsessor. Depois que entrar no seu espírito, tudo é um obsessor. E não é. O que é tentação? Tentação é alguma coisa que eu gosto muito. Porque se eu não gostasse muito, eu não seria tentado. Se colocar um prato de quiabo na minha frente, apesar de até gostar de quiabo, eu não vou ser tentado. Mas se colocar um bolo de chocolate recheado com Nutella, eu vou ser tentado. Tudo bem? Para onde eu vou?
diabética que nem eu sou, para o bolo total de chocolate. Isso é tentação. Então você diz, eu fui tentado. Mas tentado do quê? Você gosta. Se você não gostasse, você seria tentado? Não. Não gosto disso. Isso aí me tenta. Então é engraçado que as tentações vêm na nossa vida. Toda hora elas vêm. Para ver se a gente aprende. Consegue perdoar. Sem mágoa, sem rancor. Perdoar, tirar. O que é perdoar? Como é que eu sei que eu perdoei alguém? É para eu esquecer? Por que eu não posso esquecer? Por que eu não posso esquecer o que o outro às vezes fez para mim? Porque é uma experiência, gente. É algo que eu tenho que aprender a não repetir. Eu tenho que aprender os meus erros, o erro do outro fez para mim. Não é? Perdoar é você olhar para aquilo que te fizeram e você não sentir nada dentro de você. Não mexer em nada dentro de você. Não sentir raiva, não sentir ódio, não sentir mais nada. Simplesmente não sinto nada. Perdoei. Tudo bem? Se eu recordo do passado e veio toda aquela vivência de novo dentro de mim, eu perdoei? Não. Veio toda a vivência, tudo aquilo que aconteceu. Já me sinto mal, já começo a respirar fundo, já pá. Então eu não perdoei. Se eu olho para o passado e vejo que tudo bem, não aconteceu nada, me sinto bem, tranquila, pressão normal, tudo certo, eu perdoei. Né? Se defende sem vingança. Perdoei, mas na próxima vez você vai ver o que vai acontecer com esse cara. E eu perdoei, mas deixa eu pegar o jeito. Então, tirar essa história de vingança, né? Não vai ter vingança. O que pode ter? Não tem uma vingança do bem? Reparação. É você fazer o bem para essa pessoa. Como assim, Teresa? Ele fez um mal desgraçado para mim, eu vou fazer um bem para ele? É isso que Jesus fala para nós. Como é que ele fala isso? Dar a outra face. O que é dar a outra face? Será que é dar outra face? Bater? O que é dar outra face? Fazer o bem. É você, se ele fez o mal para você, vai ter uma oportunidade. Deus é engraçado porque ele dá essa oportunidade. A oportunidade vem e você vai poder fazer o quê? O bem. Vocês não sabem quando a gente faz isso com o coração. Não é porque eu vou me vingar e vou fazer o bem. Não, fazer de vontade. A outra pessoa não sabe nem o que acontece. Ela fica completamente sem ação. Tá? Isso aí já aconteceu comigo. Fica sem ação. Não responde o mal com o mal. Triunfa do mal com o bem. Então, o bem. Fazer o bem. Totalmente. Perde o domínio sobre si mesmo apenas por conta de uma contrariedade, uma observação inofensiva e mal interpretada, um mero incidente sem importância. Minha cunhada, em 1985, e eu não perdoei. No casamento, eu fui com um vestido de bolinhas e ela falou o que para mim? Que vestido horrível esse! O que aconteceu comigo? Saí de mim. Responde. Fiquei descontrolada. Às vezes uma coisa pequena, não é? Pequena. Muitos espíritos contemplam de perto o cristianismo e convivem com ele sem suspeitar de que é uma escola de energia. Nós aqui, estamos convivendo com o cristianismo, que vocês, pelo visto aqui, vêm toda semana aqui, não é isso? Toda semana vocês estão aqui? Então, convivendo com quem? Com Cristo, com a doutrina. Toda hora. E a gente nem se apercebe disso, que a gente está convivendo com isso todo dia. A mansidão e a humildade, que são inseparadas, mostrar coisas de caráter do meio do próprio ano. Então, colocar dentro de nós a humildade, que é o caminho espiritual, humildade, mansidão e autenticidade. É isso a busca. A meta, lógico que é Deus, mas a meta é nossa paz interior. Aristóteles falava isso. A meta é nós buscarmos a nossa paz interior. Como é que a gente consegue isso? Paz interior. Vocês têm paz interior?
ou os pensamentos de vocês poluem a mente, deixando ansiedade, depressão, angústia? É isso que funciona? Como é que a gente consegue a paz interior? Conhecendo a gente mesmo. A doutrina fala isso, Aristóteles fala isso, os filósofos falam isso, que a gente tem que buscar a nós mesmos, a essência divina que existe em nós. Isso é Aristóteles falando. Quer a paz interior? Busque a essência divina que existe em você. Brandura, mansidão, amabilidade e paciência, mais que virtudes e leis chaves para a libertação interior. Então, essa busca interior. Né? O autocontrole. Vocês têm isso? Não. Autocontrole? Eu não tenho. Ou seus desejos, a sua impulsão dominam vocês? É a razão que domina ou são os impulsos? Uns e outros. Platão fala isso. Nossa razão, nosso desejo, nossa ira. Então está aqui no peito a nossa ira, nossa razão e nosso desejo. A nossa razão, nosso racional, ele tem que cuidar dos outros dois. Não pode deixar os outros dois dominarem. Quer ver? Quando a gente olha aquela pessoa que a gente tem desejos de paixão com alguém, já sentiram isso? O que mexe na gente? Estômago, dá aquele friozinho na barriga? Graças a Deus em mim não acontece mais isso. Dá aquele friozinho na barriga. O que acontece se a minha razão não tomar conta? Como é que eu acho? Eu desejo. A ira. Me tiram fora de mim. A ira vem. A raiva. A falta de controle. E aí a minha razão não toma conta de mim. Como é que vai estar tudo certo? Quando a minha razão tomar conta de mim. Eu posso até ficar irada aparentemente. Não sei se vocês já chegaram a isso. Você está até gritando, falando, não sei o que, se postando, mas dentro de você está tranquilo. Não está te dominando o iracismo. Né? Nos impede a pronunciar a palavra que fere o adversário e seu ponto fraco. A gente gosta disso. Uma discussão, a gente vai pegar o ponto fraco do outro. Assim? E o outro vai pegar o ponto fraco da gente. Né? E esqueça, nós estamos analisando o outro, mas o outro está nos analisando também. Assim como eu olho para vocês, estou analisando cada um, vocês estão olhando para mim e estão me analisando. Eu vou colocar analisando em vez de julgando. Né? Por quê? Não se deve julgar. Mas a gente pode aprender com o outro, com as reações do outro, que o outro está acontecendo. Então, não julgar, né? Mas aprender com o outro. Né? Nos impede de pronunciar a palavra que nunca vai ser esquecida. Tá? O autocontrole. É melhor não falar essa palavra. Lembra lá do André Luiz, tomar uma golinha de água e ficar na boca? Cuidado para não cuspir água, né? Tem que ficar na boca. Não falar aquilo que vai agredir, magoar. Leva-nos a esperar pelo momento propício para fazer uma observação mais elevada. Espera um momento. Espera um momento para falar. Vai ter a hora certa de você comentar aquilo. Né? Leva uma vez a nos calarmos completamente. Não falamos. A gente tem que observar. Né? Por que ser branda é a tarefa dos fortes? Revidar, contra-atacar, pagar com a mesma moeda é parte da nossa natureza animal. Lembra que eu comecei a gente falando que a gente tem que ser mais humano? Mais humano? Lembra? Não animal. Né? Apesar que tem alguns animais que são até muito brandos. Mais do que ser eu. Eu tenho um cachorro que ele é muito brando. Eu nunca vi um cachorrinho tão meigo como esse cachorro. Eu fico até pensando, isso aqui é um espírito, ele tão brando, né? Quem será esse cachorro? Né?
Lembre-se que nós não acreditamos na mente psicose. O que é mente psicose? É, por exemplo, um ser humano encarnar num cachorro, num gato, numa barata, num sapo. Não é isso. A gente não volta. Quem acredita nisso são os hindus. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos na evolução da alma, né? Autocontrole é desafio para o espírito, pois requer exercício. Exercício fácil? Difícil? Não. Aliás, desenvolver virtudes também não é fácil, não é difícil. Autocontrole também não é fácil, não é difícil. O que é? Trabalhoso. Trabalhoso. Você quer evolução espiritual, você deseja ser evoluído. Mas para isso, necessário um trabalho. Não vai acontecer do céu para você evoluir. Depende de você. A evolução é sua, não é do outro. Você que tem que se desenvolver. E esse trabalho é uma lei de Deus. Outra lei, chamada lei de trabalho. Ah, eu vou agora para o centro espírita porque eu evoluí. Eu vou ser que nem o Chico Xavier. Eu vou ser agora o Chico Xavier. Já escutei isso, tá, gente? Eu agora vou psicografar que nem o Chico Xavier. Tá? Aí que eu virei para a moça e falei, você tem certeza do que você está falando? Você sabe isso que você está falando? Não, eu vou psicografar que nem o Chico Xavier. Bom, você pode até fazer isso. Nada te impede. Mas você tem certeza do que você está pedindo? Porque para ser que nem o Chico, você vai chegar às 3 horas da tarde no centro e vai sair às 4 horas da manhã psicografando várias cartas. Assim que é a sua vida. Existe um trabalho, certo? Com a missão. Nós aqui, pelo menos que esse trabalho devem saber muito claramente, nós não estamos em missão. Eu não estou em missão. O que eu estou aqui? Em evolução. Resgatando meu passado. O trabalhador espírita começa a achar que ele está em missão. Missionários do Chico Xavier, Divaldo, missionários. Mas nós não estamos em missão. E mesmo assim, eles também estão resgatando. Resgate passado. Então a gente vem para resgatar. Né? Parábola dos cães, que eu não vou contar. O pensamento de Jesus se apresenta como um grande antídoto contra a violência que os populares afirmaram a raiz do meu participante. Lógico, Jesus era pacificador. Jesus não foi pregar matando pessoas. Né? Mataram depois, mas quem que fez isso? Os homens. Os homens é que criaram uma religião. Jesus não criou a religião. Ele trouxe um ensinamento. Os homens é que criaram a religião. E aí, em nome dessa religião, é que mataram muitas pessoas. Assim aconteceu com o islamismo e outras religiões aí. Né? A construção de um mundo de paz exige abandono das faz como? É mais forte do que eu. Ai, foi mais forte do que eu. Né? Quando me dou conta, a besteira já está feita. Essas frases a gente gosta de falar. Eu, às vezes, fico fora de mim. Né? Não consigo me controlar. O sangue me sobe a cabeça. Não sei o que me dá. São as coisas que a gente gosta de falar quando a gente sai fora de mim. Né? Não sei o que aconteceu. Né? A benevolência, mensageiro, o que é benevolência? Benevolência, a capacidade de fazer o bem a todos. Ser benevolente é a pessoa que faz o bem a todos. Se ela deixou de fazer um, ela é benevolente? Não, já não é mais benevolente. Tem que fazer a todos, sempre. E uma das coisas interessantes é a definição de caridade para Jesus. Vocês sabem qual é a definição de caridade? Benevolência para com todos, indulgência com as perfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é BIP. Lembra do BIP? O pessoal mais antigo lembra? Que já andava aqui? BIP. Benevolência para... O que é caridade? Benevolência para com todos. Isso é ser bom para todo mundo. Indulgência é entender o que os outros estão fazendo. Indulgência com as imperfeições ali. Entender que os outros têm imperfeições. E perdão das ofensas.
que às vezes você se sente ofendido pelos outros. Pergunta. Né? É fruto do amor próprio, benevolência. Produz a afabilidade e a doçura. Então, quem é benevolente, muitas vezes é afável e doce. Quando verdadeiro. Lembra? Tem o pseudo-benevolente, o pseudo-afável e o pseudo-doçura. Não é porque está frequentando o centro espírita há 30 anos que ele é benevolente, afável e doce. Verdadeiramente falando e autêntico. Bem, como é que a gente vai saber se isso é uma verdade? O cara está agindo certo ou não? Porque ele pode estar escondendo dele mesmo. Quando ele for no plano espiritual, o dia do juízo, da consciência, nossa consciência vai cobrar. Porque a nossa consciência cobra. Não é Deus que vai cobrar, é a nossa consciência. Então ali vai ser cobrado. Aí vem reunião mediúnica. Eu já tive casos, eu já participei de dirigentes espíritas aparecendo na reunião mediúnica que não sabiam nem que tinham desencarnado. Por quê? Por que é assim? Porque Eu já devia saber. espíritas materialistas, gente. Materialista. Tá certo? Aí, quando chegar no mundo espiritual, aqui a coisa vai pegar, né? A coisa pega. Agora não é para ficar com medo. Agora que uma coisa pega, eu vou ficar com medo. Né? A coisa pega, acho melhor me endireitar. Não. E a gente fazer na nossa consciência o que a gente tem que fazer. Fazer o bem sempre, tentar fazer o melhor de nós, a melhor oportunidade. Se não fez, não é para se sentir culpado. Fez, se perdoou e continua para frente. Vai melhorar para frente. Né? Aparência falsa e real. Olha como é que é na realidade dentro dele. Falsa educação, aquela pessoa muito educada, mas por dentro é uma víbora, né? Falso sorriso. Já viram isso? Vocês observam as pessoas, gente? Sim. Como é que vocês observam as pessoas? A minha mãe ela costumava dizer para tomar cuidado com quem sorria muito apertadinho. Muito apertadinho. Mas aonde a gente olha, hein? Será que eu devo ensinar para vocês? Como é que a gente conhece as pessoas? Por onde a gente começa a olhar as pessoas? Nos olhos. Por que nos olhos? Espelho da alma. Espelho da alma. Nos olhos vai nos mostrar quem é que é aquela pessoa. Né? E a gente vai observando os trejeitos da face. A face, o movimento da face. A gente vai ver tudo pela face. O que ela é realmente. Né? Máscara exterior, a real. Eu tenho até medo quando a pessoa é muito solícita. Eu tenho medo. Né? Tá falando bem para todo mundo. Oi, gente, que beleza. Eu fico até escondido. Nem me vê. Estou lá quieta no meu canto, só observando. Olha que maravilha. Fala muito. Cuidado, né? A gente tem que observar mais, né? Veneno no coração. Quem vê cara. Esses ditados antigos tinham sabedoria, né, gente? Quem vê cara não vê coração. Eu tinha uma história para contar para vocês disso, mas eu vou contar uma outra vez. Hipocrisia. O hipócrita é aquele que não faz, mas ele exige do outro. São as hipocrisias. São os fariseus. Cuidado. Façam isso, façam aquilo. Cuidado, e ele faz. Como é que eu posso exigir do outro ele fazer se eu não faço? É a história do expositor espírita. Vocês conhecem? O espírita ia lá, sempre no centro do CCDPE, fazer exposição. Tinha um lá sentadinho ali no canto, só escutando. Desencarnado. Quando chegou lá no plano espiritual, quem é que estava com muita luz e veio buscar o expositor espírita no umbral? Que lugar sombrio, expositor espírita, como assim? 40 anos na doutrina,
expondo, e eu estou aqui nesse lugar. E aí ele vê aquele assistido, que toda a palestra dele ele estava lá, iluminado. Veio receber, vim aqui te ajudar. E ele, arrogantemente, porque era vaidoso, arrogante, vira você como assim? Eu estou 30 anos nisso, falando da doutrina e tal, e você é um assistido e fica lá caladinho lá no fundo. Mas eu escutei tudo que você falou e eu pratiquei. Não é? É isso. Porque às vezes quando eu estou falando aqui, será que ele pratica tudo isso? Ele está querendo que o outro faça tanta coisa? Não. A gente tem que a responsabilidade de tentar explicar o que é. Se o outro vai fazer ou se não vai fazer, já é um problema dele. Mas é explicar, não exige. Cada um faz aquilo que lembra, escolha. Cada um tem escolha. A gente não pode. Seria ótimo, né? A gente abrir a cabeça das pessoas assim, mexer dentro da cabeça. Sai dali, agora vai fazer tudo isso aqui. E fecha a cabeça. É assim que funciona a vida? Eu consigo mudar a cabeça do outro? Não dá para abrir a cabeça e tentar mexer. Cada um tem a sua cabeça, o seu pensamento, as suas escolhas, seu nível espiritual, seu nível de conhecimento, sua história. É diferente. Não dá para mudar. A gente pode o quê? Mostrar. E Jesus faz isso. Jesus mostra o caminho. Esse é o segredo, que é um grande professor, né? Por isso que mestre. Comportamismo lá, fora do lar, uma pessoa sorridente, benigna, educado, sem autoritarismo. Dentro do lar, tirana. Orgulhosa. Décima. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. Deixa o Chico Xavier. Não se desmente. Quando está na verdade, gente, é autêntico, não se desmente. Todo lugar vai ser a mesma coisa, né? Por que a gente é engraçado? Vai num lugar, a gente é de um jeito. Com um grupo. Entra num grupo de WhatsApp, você é de um jeito. Aí você tem um outro grupo do WhatsApp, vou falar no virtual, né? Porque na real também é assim. Que é outro jeito. Então você tem um grupo. Do centro espírita só manda mensagens de espiritismo, de vontade, esse grupo. Agora tem um grupo, eu vou falar o que esse grupo faz, né? Que só vem coisa pesada. Assim funciona? Aí tem um grupo, não, é um grupo de culinária, Então cada grupo a gente vai se postando. É uma coisa, ela tem um grupo. Então esse grupo, ele gosta muito de falar palavrão, ele gosta de contar essas piadas, de beber. Aí quando você entra no grupo, o que acontece com você? Tá do mesmo jeito. Por quê? Quer ser aceito pelo grupo. Então também começa a falar palavrão, também começa a contar essas piadas, também deve feito um louco. Funciona assim. Aí você vai para outro grupo, não, esse grupo é da festinha beneficente lá do CCDP. Então, tomar Coca-Cola, vamos falar coisas, né? Entendeu como é que a gente se posta? Você está entendendo? Que a gente vai colocando máscaras. E o que a gente tem que fazer? Na realidade que Jesus pede, não sei se vamos conseguir, é tirar essa máscara. Ser autêntico em todos os grupos. O mesmo. O mesmo. Já pensou você entrar num grupo desse pesado? Olha, o Espiritismo diz o seguinte. Já tentaram? Jesus fala assim. O que vai acontecer com você? Você é afastada do grupo. Já aconteceu isso comigo? Já? Frequento o grupo? Não. É uma opção. Já não vou mais no grupo. É assim? Aconteceu no grupo. Me deixaram do lado. Começava a falar entre eles o que eu do lado. Eu fui uma vez, eu fui duas, e a terceira não fui mais. Não adianta chamar, porque agora já perdeu. Era a oportunidade, tinha oportunidade, não vai. Entendeu? Mas isso aí, a gente vai selecionando o que a gente quer para a vida da gente. Essa é uma seleção, né? Não sei se é certo ou se é errado. Simplesmente
Eu, particularmente agora, só vou onde as pessoas me aceitam legal e assim funciona. Né? É o mesmo em sociedade como na intimidade. Então você é o mesmo na sua casa, com seus amigos, na sociedade, na autenticidade. Que dos lábios ame leite e mel. O coração, de algum modo, tem que estar associado, senão só a hipocrisia. Se você está saindo leite e mel do seu lábio, seu coração tem que estar idêntico. O que sai das suas palavras, o que tem no seu coração. Isso é ser autêntico. O virtuoso sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus se engana. Isso é, nós vamos poder enganar a todo mundo. Todo. Só tem um jeito. Não vamos conseguir enganar a Deus. Isso quer dizer o quê? Nós não vamos conseguir enganar a nossa própria consciência. Enganar a Deus, aí está enganar a própria consciência. Isso é profundo. A gente pode enganar todo mundo, mas na hora do poder não dá para enganar a Deus. Primeiro porque Ele sabe tudo. Não é? Tudo Ele sabe. Então a gente não vai conseguir enganar. Olha, esse livro aqui, que livro é esse? E eu aconselho, você já leram? É o livro mais vendido do mundo, chamado Bíblia. Mas eu não sei se é o mais lido, mas é o mais vendido. E aí eu chamo vocês uma leitura, quando vocês tiverem assim, um tempo, porque a gente tem muito desculpismo, né? Quando eu tiver tempo, quando eu me aposentar, quando eu não sei o quê. E aí eu vou dizer uma coisa para você, pode ser que isso não chegue. Talvez não chegue a sua aposentadoria. Não é que eu quero orar a sua vida. Não estou orando, né? Pode ser que nunca você tenha tempo, porque você sempre vai arranjar um desculpismo. São os desculpismos. Nós temos duas coisas que atrapalham nós: o desculpismo e o culpismo. O que é o culpismo? Carregar culpas. E a outra é desculpa. Desculpa para a gente se desenvolver espírito. Desculpa. A gente não pode adiar isso. Né? A gente tem que fazer. Eu estava essa semana passada. Eu fui ver uma grande inimiga minha. Por que eu faço isso? Porque Jesus fala isso. Não é que eu sou melhor que ninguém, mas eu tento seguir o que Ele fala. O que Ele fala? Não, ela não me perdoa. Uma grande inimiga minha, muito inimiga. Foi uma grande amiga minha que se transformou numa grande inimiga minha. Não aconteceu isso com vocês? Acontece. E aí eu fui, voltei ao meu local de trabalho e uma coisa me perturbou, uma vozinha assim, vai lá falar com o fulano. E eu olhei, como assim? Não vou não. Não vou não. Vai lá falar com o fulano. Eu falei, vai. Aí o que eu faço? Obedeço, né? Mandaram, eu fui. Cheguei lá, a pessoa está com muita depressão. Muito. E aí o que? Muito ruim. Desenvolvendo um montão de coisa, muito ruim. E o que ela disse para mim, que eu fiquei preocupada. Porque ela tem 55 anos, ela trabalha com idosos, né? E ela disse para mim, daqui para frente, tudo vai ser pior. Tudo vai ser pior. E aí eu fiquei perguntando, como daqui para frente tudo vai ser pior? Olha o pensamento que está brotando dentro da cabeça dela, que às vezes brota no nosso pensamento. São pensamentos ruins, pessimistas. Aí imediatamente eu olhei para ela e disse assim, ela não queria vir, né? Eu queria dar um abraço, sabe aquela coisa? Porque lógico, é inimiga, você não vai querer abraçar, né? Mas aí tem aquela educação. E a gente aproveita da educação para tentar fazer a reconciliação. Conhece? Reconciliar-os enquanto está a caminho. Porque se a gente não reconcilia com aqueles inimigos nossos, o que vai acontecer na próxima encarnação? Nós vamos voltar de novo. Você acha que eu quero? Não. Tem que resolver hoje. Não quero mais. Não quero mais. Quero reconciliar. E aí o que eu pergunto? Porque
nós estamos com um grande problema, né, de suicídio. Passa na sua cabeça coisas para você querer se matar? Está passando isso na sua cabeça? Tá. Aí eu percebi que o negócio estava grave. Assim, então você tem que mudar esse pensamento. Por favor, se espiritualize. Deixe esse apego material que você tem e comece a se espiritualizar, que é um segredo, espiritualize-se. E aí eu vi, e eu queria dizer para ela o seguinte, daqui para frente tudo vai ser bom. Mas pode acontecer o seguinte, não ter daqui para frente. Não pode? Deus fala, sua hora. Tá, mas aqui. Por isso que eu disse para ela, viva cada momento, cada dia, um dia após o outro. Cada momento da sua vida. Não fique com essa expectativa do futuro, porque pode ser que isso não aconteça. Então, faça o melhor hoje. Ame hoje. Abrace hoje. Reconcilie-se hoje. Perdoe hoje. É isso. Porque a gente pode ser que não tem. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês. Vamos fazer uma meditação. Vamos fazer uma oração. Vamos vibrar por todo o universo, as várias moradas da casa do Pai. Vamos vibrar por esse planeta Terra, onde nós estamos na nossa encarnação. Vamos vibrar por todos os países, principalmente aqueles países em conflitos. Vamos vibrar pelo Brasil, imaginando seu contorno muito luminoso, muita luz nessa hora aqui para o nosso país. Vamos vibrar para o povo brasileiro, para que esse povo detenha a sabedoria. Vamos vibrar por todas as casas de oração, inclusive essa nossa casa, seus dirigentes, assistidos, alunos. Vamos vibrar pelas creches, asilos, hospitais, onde houver um leito de dor. Vamos vibrar pelos nossos familiares. E agora aquela vibração que está nos nossos corações. Vamos pedir permissão ao Pai para vibrarmos por nós mesmos. Muita luz no nosso caminho. E assim, envoltos em muita paz, muita tranquilidade, harmonia e principalmente muita proteção, retornemos aos nossos lares para que Deus quiser, estejamos aqui na semana que vem. Graças a Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Tá bom, gente? Obrigada.